Antes de mais, os meus cumprimentos aos presentes, cumprimentos à organização, à Sociedade Portuguesa de Cardiologia pelo convite, cumprimentos, obviamente, à doutora Quitéria e ao professor Lino Gonçalves. Eu vou tentar, digamos, resumir algumas das coisas que têm evoluído nos últimos tempos. Apesar de eu fazer parte da Comissão de Redação das Guidelines Europeias, por indigitação, aliás, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, há alguma confidencialidade que eu sou obrigado, embora algumas coisas possam sempre soltar-se, até porque já têm vindo a lume relativamente a este aspecto. Bom, o que eu queria lembrar era o seguinte, é que nós, durante muito tempo, as guidelines tiveram como base a medicina baseada na prova, a medicina baseada na evidência. Mas, nos últimos tempos, nós começamos a ter alguma tentativa de, nas guidelines, entrarem diretivas baseadas na eminência ou na eloquência. Ou seja, o peso da prova científica em algumas coisas do que eu vou dizer é muito menor do que, no meu ponto de vista, deveria ser e, portanto, eu vou transmitir-vos o que está, não quer dizer que concordo com tudo aquilo que está a ser apresentado. E recordo-vos, para aqui, nós que somos os mais velhos, este diapositivo, desculpem só, que só queria o ponteiro. Desculpe só. Aí há um ponteiro à parte, muito obrigado, preciso de duas mãos. Assim, obrigado. Ainda bem que este tem. Portanto, esta era uma classificação de hipertensão ligeira que existia neste tempo, de 1956, eu já era nascido, infelizmente, e que realmente me dizia que a pressão arterial de 200, 110 era melhor não mexer, que fazia pior intervir do que não intervir. E realmente isto acompanhou-nos durante alguns tempos, este tipo de diretrizes. Não sei se sabem que o termo hipertensão essencial vem daqui. A ideia de que é essencial ter uma pressão alta para perfundir os órgãos e realmente foi a mudança do paradigma que levou a que isto que foi postulado não fosse acreditado e não fosse verdadeiro. O que nós sabemos hoje é isto, que nos estudos observacionais, a partir de 115 milímetros de mercúrio de sistólica, quanto mais alta a pressão arterial, maior o risco de mortalidade por AVC e por doença coronária. Toda a gente sabe isto, sem dúvida. Agora a pergunta ao contrário é esta. Até onde é que eu posso ir na descida da pressão arterial em quem tem pressão arterial elevada? Porque, infelizmente, todos nós sabemos que nem sempre, repondo aqueles valores que estão aqui no diapositivo anterior, nós vamos conseguir repor o risco correspondente, já aqui a doutora Quitéria avançada para esta questão. Portanto, até que ponto, até onde é que eu posso ir? Eu queria lembrar-lhes, no entanto, duas coisas que são importantes, penso eu, neste assunto. Primeiro, a maioria dos estudos que nós dispomos incluem doentes com mais de 50 anos e com risco elevado. A indústria farmacêutica teve necessidade de recorrer a indivíduos que morrem depressa para poderem ter resultados num curto espaço de tempo, a vida é assim mesmo. E, portanto, nós não temos praticamente evidência nenhuma em indivíduos com menos de 50 anos. Depois, os estudos são curta duração. Raramente têm mais de 5 anos, talvez o Al-Rat seja daqueles com maior duração. E depois, muitas vezes, originam orientações baseadas em extrapolações. Isto é, muitas das guidelines depois fazem extrapolações de alguns estudos feitos com determinado tipo de características para, digamos, a população em geral. E muitas das orientações são baseadas em meta-análises porque é a única forma de conseguirmos um número elevado de indivíduos relacionados com o objetivo que se pretende. E a pergunta, quando se faz de descer a pressão arterial, ter pressão zero, porventura, não será bom para a saúde, e, portanto, a questão é esta, qual é o limite? E existe curva em J ou não? Segundo, onde é que existe o nadir? Onde é que está o ponto a partir do qual descer a pressão arterial é claramente inconveniente? Isto é uma discussão que nos tem levado há muitos anos, muita gente, e as várias curvas possíveis que existem, se calhar existe uma curva para cada evento, como depois poderemos, se tivermos tempo, referir. E depois há outra coisa que é esta, nós estamos claramente inundados de guidelines. As guidelines, saber as guidelines todas é quase que enciclopédia. Penso só o Dr. Pedro Marques da Silva, aqui entre nós, é que é capaz de as conhecer todas. Realmente isto é algo que é ciclópico, de um ponto de vista da informação. Ora, nós estávamos muito satisfeitos com as guidelines europeias, porque elas, baseadas na evidência, diziam-nos o seguinte: nós deveríamos tratar todos os doentes, se possível, com mais de 140/90 até 130/85, isto era a população em geral. Nos doentes diabéticos podíamos ir até aos 130/80 e nos indivíduos com mais de 80 anos devíamos começar com 160 e não ir abaixo dos 140/150. E eu acho que este postulado foi um postulado inteligente. Primeiro por uma razão. Todos nós sabemos, desde os estudos inicialmente, por exemplo em Portugal, desde o estudo do Mário Espiga, depois ao estudo nosso, nós sabemos que a porcentagem de indivíduos controlados é muito baixa em Portugal. E, portanto, isto, baixar abaixo de 140 já é um enorme desafio. E, por isso, isto dava-nos uma orientação e, sobretudo, sabíamos quando é que nós não estávamos a proceder bem. Contudo, isto porquê? Porque, realmente, a maior parte dos estudos
que existem, estes 6 estudos são um marco que mostram que ter a pressão arterial acima de 140 ou reduzi-la abaixo de 140 é benéfico quando se reduz abaixo de 140. Claro que há algum evento que é o principal beneficiário, que é o acidente vascular cerebral. E, portanto, isto foi aquilo que nos acalentou as guidelines que existiam. E, de certo modo, a definição de hipertensão veio daí. A operacionalidade de hipertensão tinha a ver que se só era demonstrado reduzir a pressão arterial abaixo de 140/90, então 140/90 era o limite de definição de hipertensão arterial, com este algoritmo que todos vocês conhecem. E que dizia até, perante a prova e não prova de benefício, que tratar indivíduos neste grupo de chamada hipertensão normal alta ou pressão arterial normal alta, a única coisa que valia a pena era mudar estilos de vida. Depois, no moderado, nós podíamos ter os estilos de vida, de algum certo modo, modificados e só depois, mais tarde, iniciar a terapêutica, e que se fosse o risco alto ou muito alto, devíamos começar logo com 2 medicamentos de princípio. Isto foi as guidelines que nós fizemos em 2013 e que, no meu ponto de vista, ainda têm enorme atualidade. Só que os nossos amigos do outro lado do Atlântico vieram sugerir-nos maior agressividade. E a primeira coisa que fizeram foi mudar a classificação de hipertensão. A partir daqui, ter 130 a 139 ou 70 a 99 já corresponde à hipertensão do chamado estadio 1. E estes valores são os valores de pressão arterial elevada. Ou seja, para um indivíduo ser normotenso, o melhor é ser jovem e morrer cedo, porque senão, provavelmente, vai ser hipertenso. A grande maioria da população aqui, se aplicarmos este critério, será certamente hipertenso, portanto é bom que tratem da saúde. E mais, eles dizem-nos o seguinte: perante este algoritmo, a tal pressão arterial normal alta que nós definíamos, se o risco for superior a 10%, deve-se começar com terapêutica farmacológica. Portanto, claramente, estas guidelines são guidelines muito mais agressivas do ponto de vista da intervenção terapêutica. E eu diria claramente que esta vai ser a moda. Ou seja, no limite da tolerabilidade, porque é evidente sempre que se o doente não tolera, não faz sentido dar a medicação e irmos ao acordo dos objetivos. Nós tratamos doentes, não tratamos valores, mas provavelmente voltamos ao tempo em que o mais rápido possível e o mais baixo possível, qualquer que seja a idade e qualquer que seja o risco. Isto é algo que tem a ver com alguma mudança em relação ao paradigma anterior. Por exemplo, se nós olharmos para a chamada hipertensão ligeira, tipo classe 1, que os americanos já classificam classe 2, houve alguns estudos nos últimos anos que mostraram o seguinte: por exemplo, neste grupo, o tratamento da hipertensão arterial era capaz de reduzir a pressão arterial e reduzir também os eventos cardiovasculares. E, ao mesmo tempo, este estudo vem mostrar que, pelo menos, quando se reduzia a pressão arterial, por exemplo, de 154 para 143, conseguia-se uma redução significativa dos eventos. Ou seja, sugerindo que esta população deveria claramente iniciar terapêutica o mais rapidamente possível. E se nós formos buscar, por exemplo, o estadio 1 da nossa europeia ou o estadio 2 americano, reparem que aqui neste caso os vários estudos já mostravam que provavelmente haveria um ganho substancial em termos de medicação, mesmo em indivíduos idosos. Porque, por exemplo, o estudo AIVET mostrou que os indivíduos que estavam com pressões arteriais de 140, se paravam com a medicação, tinham realmente um risco agravado de forma significativa. Portanto, também nos idosos haveria maior agressividade. Agora, vamos à pressão arterial normal alta, aquela que nós chamamos de normal alta, que os americanos chamam de classe 1. Aquilo que este estudo mostrou é que se nós falarmos deste grupo aqui, realmente não há demonstração de benefício no risco moderado. Mas, se nós falarmos neste grupo, ou seja, nos indivíduos que têm esta pressão arterial, mas têm um risco alto ou muito alto, já há sugestão de benefício em termos terapêuticos. Portanto, claramente, a agressividade terapêutica é um postulado básico das guidelines americanas. E reparem, se nós compararmos, realmente aqui está o baixo moderado e aqui o alto muito alto, e em relação aos vários eventos, reparem que quando se fala em termos de redução da pressão arterial de forma significativa, nos indivíduos com pressão normal alta, reparem, há ganho realmente quando se trata, olhando para esta meta-análise, quer em relação ao AVC, quer ao AVC doença coronária, quando se trata os indivíduos com este valor tensional, mas que têm um risco elevado ou muito elevado. Exatamente aquilo que eu mostrei no slide anterior. Exatamente estes aqui. Portanto, passaríamos, utilizando o algoritmo europeu, a tratar estes indivíduos, coisa que até agora nós não tínhamos evidência. Contudo, é óbvio que nós temos de ter a noção do seguinte: é que se nós começamos a ser muito agressivos na prática clínica, os benefícios da intensidade da redução da pressão arterial podem ser utilizados ou até mesmo ultrapassados por uma maior incidência de reações adversas ou efeitos ou até da própria descontinuação do tratamento, como é evidente.
Este é um estudo que mostra uma coisa que é o seguinte: quando nós somos agressivos, reduzimos os vários eventos, à medida que nós reduzimos a pressão arterial, reduzimos os vários eventos, mas se os doentes começam a ter efeitos adversos, nós vamos ter exatamente o efeito contrário. Ou seja, se nós formos muito agressivos, aumentamos claramente o risco de descontinuação, e quando há um risco de continuação aumentada, nós temos maior risco. Portanto, às vezes, mais valia ter deixado ficar o doente por aqui do que tê-lo ir até valores deste tipo de agressividade. Portanto, há sempre um pró e um contra nesta questão da agressividade terapêutica. O que nós queríamos era que não houvesse reações adversas, mas, como é evidente, elas há. Agora, há outro aspecto que é importante e que tem sido um dos argumentos utilizados nas guidelines, e vão ser nas europeias, mas sobretudo já nas americanas, que tem a ver com o risco residual. O que é que isto quer dizer? Este diapositivo pode ser um bocado complexo. Olhem só para o AVC, o resto é tudo igual, que é o seguinte: nós estamos aqui a falar no risco ligeiro, no risco moderado, no risco elevado, muito alto e muito, muito alto. Este primeiro retângulo é branco, é o benefício que se obtém quando se trata este tipo de doentes. A cheio está o chamado risco que nós não conseguimos modificar. Ou seja, por muito que intervenhamos aqui no risco muito alto, muito elevado, nós temos sempre um risco residual que não conseguimos modificar por muita agressividade terapêutica. Então, o que é que as guidelines que pegam neste conceito, o que é que dizem? Dizem o seguinte: apesar do risco elevado e muito elevado, o tratamento conferir maior redução do risco absoluto de eventos, verifica-se que o risco residual não é beneficiado, uma parte do risco residual não é beneficiado pela terapêutica, é também maior no grupo com indivíduos com risco maior. Portanto, o que eles dizem é o seguinte: então, vamos começar o tratamento mais cedo, quando o risco residual e o risco cardiovascular ainda mais baixo, para evitar que cheguemos ao risco mais avançado. Portanto, este tem sido um dos argumentos para a maior agressividade precoce do tratamento. Portanto, no fundo, a questão é esta. E vão ver que nas próximas guidelines, digo-vos já que as europeias vão também alinhar em grande parte por aqui, mas as americanas são claramente a favor de, na maior parte das situações, reduzirmos a pressão arterial abaixo de 30 e 80. Portanto, é isto que se verifica nas guidelines americanas. E reparem, se nós olharmos para os targets das guidelines americanas, desde os indivíduos com risco elevado, com risco baixo, indivíduos mais velhos, indivíduos com diabetes, etc., o alvo é todo menos 130 e 80. Eu não estou de acordo com isto, mas isto realmente são as guidelines americanas. E reparem, com jeitinho, a gente encontra provas disto em todos. Há sempre um estudo qualquer que mostra que isto pode ser verdade. E, obviamente, os estudos com resultados negativos raramente são publicados e, portanto, faltam-nos os estudos que mostram que baixar a pressão arterial abaixo destes valores pode ser inconveniente. E reparem, há vários estudos que mostram isto e estão aqui mais ou menos sumarizados, e muitas das meta-análises que são base das guidelines são baseadas muito no estudo SPRINT, como vamos ver. Então é assim, o estudo ACCORD, como sabem, foi um estudo em diabéticos que não mostrou benefício quando se foi agressivamente reduziu-se a pressão arterial, isto é o grupo tratado, controle, isto é o grupo tratado, e não houve benefício, com exceção do acidente vascular cerebral. Aliás, foram pouquinhos. O endpoint primário não teve benefício com este tratamento, mas, o AVC melhorou. A mesma coisa neste estudo em que foi após eventos lacunares, em que se verificou que, quando se baixava a pressão arterial de 138 para 127, não havia grande diferença no endpoint primário, mas aqui havia uma melhoria da hemorragia cerebral em termos deste benefício. Portanto, e depois vem o estudo SPRINT. O estudo SPRINT, que é um estudo americano, como sabem, e tem algumas características que, quando foi anunciado, dizia reduziu significativamente os eventos cardiovasculares 30% e reduzir a mortalidade total em termos de 25%, quando se aproximou o objetivo de 120 milímetros de mercúrio. Realmente o estudo mostra o seguinte: um grupo tratado mais suavemente tinha uma pressão arterial de 135 milímetros de mercúrio, um grupo mais agressivamente tratado tinha de 121 milímetros de mercúrio, que é sistólica, que é diastólica, e o benefício final foi este, com uma redução significativa do endpoint primário, como aqui se vê, de morte por qualquer causa, em relação a este tipo de endpoints. Obviamente, os indivíduos, para conseguirem a fase mais agressiva, precisaram de mais medicamentos, como aliás era óbvio. Ainda por cima, o estudo é um estudo que envolve indivíduos idosos, que mostrou exatamente neste grupo de indivíduos idosos os mesmos benefícios. Portanto, este é o estudo SPRINT, já vamos fazer uma crítica ao estudo SPRINT, mas o que diz respeito, estes são a base de muitas meta-análises. E realmente, se nós formos às meta-análises, portanto, o SPRINT, este com indivíduos com mais de 65 anos. As últimas meta-análises, quase sempre o SPRINT está incluído, mostram o seguinte. Vejam, por exemplo, esta publicada na Lancet. A reduzida da pressão arterial abaixo de 130 milímetros de mercúrio tem benefício, quer em relação à mortalidade total, quer aos eventos cardiovasculares globais.
Uma meta-análise do Mancia mostra o seguinte, isto é, 140, entre 130 e 139, amarelo, e a verde, ou azul, se quiserem, abaixo de 130. E reparem, no endpoint primário não há benefício, nos eventos cardiovasculares não há benefício abaixo de 130, na mortalidade total, mas no AVC há benefício. Portanto, mostrando aquilo que o autor diz, é que há vantagem, pelo menos em relação a este evento, na redução mais agressiva da pressão arterial. Portanto, lá temos a menos de 130. Outra meta-análise, publicada também por Zanchetti, que mostra o seguinte, que sobretudo quando nós comparamos menos 130 com mais de 130, reparem, há um benefício exatamente em relação ao AVC e há um benefício em relação ao AVC mais doença coronária. E não há em relação aos outros eventos, mas há relativamente quando se reduz, como podem ver, quando se reduz relativamente, sobretudo ao AVC ou ao endpoint composto com o AVC mais a doença coronária. Portanto, lá temos mais uma vez os 130 milímetros de mercúrio. Depois, temos esta meta-análise quando indivíduos com risco elevado. E reparem, com risco elevado, e temos sempre o 130, vai aqui, digamos, a ser destacado, e reparem, é sempre favorável. Em risco elevado, favorável, em relação à insuficiência cardíaca, em relação ao AVC mais a doença coronária, em relação a estes índices compostos, e, portanto, mais uma vez, a defesa dos 130 milímetros de mercúrio. Estamos a falar de indivíduos com risco cardiovascular elevado. Quando falamos de risco cardiovascular ligeiro a moderado, reparem, pelo menos em relação ao índice composto de AVC, doença coronária e insuficiência cardíaca, há benefício em relação aos outros. Não há quando se baixa a pressão arterial abaixo de 130 milímetros de mercúrio. Portanto, há aqui uma enorme quantidade de eventos em relação ao AVC, de meta-análises que sugerem, não os estudos pontuais, mas meta-análises que mostram que há benefício. Agora, o problema é este. O alvo de proteção do AVC, isto é, curva IJ, se existir, não é igual ao dos eventos coronários. Já este estudo, publicado da Long Target, tinha mostrado isso. Reparem, há uma curva em J relativamente ao principal outcome, há em relação ao infarto de miocárdio, embora aqui seja muito, muito discutível, não há claramente em relação ao AVC e há em relação à morte cardiovascular. Portanto, a curva em J, o problema é que a gente muitas vezes não sabe o que é que o doente vai ter e, portanto, o comportamento não pode ser, se nós soubéssemos, se o doente se descrevesse na testa vai ter um AVC, nós poderíamos saber, mas como não tem, há aqui uma aplicação de uma regra geral que pode ter vantagens e inconvenientes, como compreendo. Ora, a pergunta que eu faço é esta. Será o estudo SPRINT suficientemente representativo e rigoroso para se tornar o guia das várias guidelines? E qual é a robustez das conclusões das meta-análises que os estudos randomizados controlados não conseguiram evidenciar de forma clara? Ora, o estudo SPRINT tem características que são criticáveis. Primeiro, é um estudo aberto, é um estudo que exclui muita gente, diabéticos com AVC prévio, indivíduos com insuficiência renal, proteinúria, com insuficiência cardíaca ou com má adesão, isto é um ponto importante, e a metodologia é diferente de medição da pressão arterial e isto é que é provavelmente a grande diferença do estudo SPRINT. O estudo SPRINT é de facto o primeiro a sugerir uma redução da mortalidade total e cardiovascular na redução da pressão arterial para baixo de 130, 80 em doentes de alto risco sem diabetes. Contudo, tal é obtido com aumento de efeitos adversos, pelo que há de ponderar quem beneficia ou é prejudicado com o tratamento mais agressivo. O estudo não prova que haja, por exemplo, benefícios abaixo de 130 80 em doentes com insuficiência renal ou doença coronária ou naqueles que têm, por exemplo, tensão arterial de mais de 160 ou mais. E, por exemplo, isto é uma análise interessante que é esta. Apesar do risco absoluto, ao haver uma diminuição, há, digamos, o risco de reações adversas é significativamente elevado. E há quem faça estas análises que é o seguinte, para cada 1000 doentes tratados na forma do SPRINT, 16 doentes beneficiam, 22 são prejudicados e o resto não tem qualquer benefício. Portanto, e isto, os estudos dos doentes do SPRINT correspondem mais ou menos a 20% da população hipertensa que nós temos. Portanto, além do mais, há outras coisas que são criticáveis. Por exemplo, como é que a redução arterial não houve redução do AVC, da infarto de miocárdio, nem albuminúria? Como é que a redução da insuficiência cardíaca não será potenciada pelo uso de maior de diuréticos? A redução da mortalidade não cardiovascular, isto não é normal nos estudos de hipertensão. Normalmente melhora-se a mortalidade cardiovascular, mas a não cardiovascular não é alterada. Porquê? Porque, obviamente, os doentes foram mais a visitas quando era o estudo, o grupo de maior intensidade de tratamento, e mais visitas significa melhor qualidade de assistência e, portanto, menos risco. E há este aspecto que é a medição da pressão arterial. Alguns doentes, ainda por cima, com pressão arterial, que chegaram ao estudo com 130 milímetros de mercúrio, foram chutados para o grupo de 140, por causa do problema da aleatorização. Ou seja, há aquilo que chama o back-titrated. Há doentes que passaram de um risco menor, de 132, por exemplo, para 139, por razões de randomização, e, portanto, a pergunta que se pode fazer sempre é, foram os que melhoraram ou os outros que pioraram? Portanto, este tipo de doentes que foram chutados para pior não são considerados na análise. E sendo um estudo aberto num grupo intensivo, existiram mais de 20% de consultas que no outro grupo, portanto, significa maior vigilância.
E a pergunta que se pode fazer é, serão os valores de tensão arterial do sprint equivalentes aos valores registados em outros ensaios da prática clínica? Nós fizemos no nosso portanto, unidade uma abordagem de já quase de 200 doentes, alguns diabéticos e outros não. Eu vou mostrar só os dados dos indivíduos não diabéticos, em que fizemos exatamente o que se fez no sprint. Isto é, o doente é medido a pressão arterial casual, normal, e depois o doente é metido numa sala, sozinho, com um aparelho automático que mede a pressão arterial. Ao mesmo tempo, nós fazíamos uma medição de 24 horas e fazíamos uma medição da pressão central destes doentes. Portanto, nós temos isto mais ou menos, o doente faz a pressão casual, faz a chamada pressão igual ao do sprint, e depois medíamos a pressão ambulatória e a pressão central pelas técnicas que vocês conhecem, porventura. E o resultado é este, é que quando nós comparamos a pressão arterial casual com a pressão do sprint, a pressão do sprint tem menos 16 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e menos 5 milímetros de mercúrio de pressão diastólica. Ou seja, de facto, a pressão arterial que no sprint é dita como baixa, não é tão baixa assim. Se nós fizermos a conversão daquilo que está no sprint com aquilo que está agora que nós encontramos, a pressão de 121 passaria a ser de 137 e a pressão de 136 passaria a ser uma pressão, digamos, muito mais alta. Portanto, ou seja, nós estamos mais ou menos dentro das guidelines europeias e não com a nova novidade que baixar a pressão arterial abaixo de 120 é favorável. E ainda por cima, isto não é generalizável a um grande número de doentes, não vou estar amassados com isso. E outro aspecto que é este, é que para nós podermos passar a utilizar isto nos nossos hospitais, imaginem o que é preciso. Uma sala independente, que nem sempre é fácil, um aparelho automático independente, pessoal específico, uma sala vaga. Portanto, isto tem custos adicionais que provavelmente não é praticável nas nossas unidades de saúde, já para não falar nos centros de saúde, como é evidente. Nos diabéticos, nós tínhamos ouvido dizer que o ACOR não tinha dado resultado, mas a meta-análise já dá. Quando se junta na meta-análise o ACOR com os outros resultados, já há redução do AVC quando se baixa agressivamente a pressão arterial nos doentes diabéticos. Nos doentes com insuficiência renal, não há na doença coronária. Nos doentes com insuficiência renal, doente 130. Portanto, doença renal também não havia nos estudos randomizados, mas nas meta-análises há. Ou seja, há aqui à volta de 120 e 130, há também o benefício quando se faz a redução da pressão arterial, portanto, mais ou menos, uma vez, os 130. Portanto, e nos idosos? Nós tínhamos habituados ao estudo AIVET, que dizíamos que não se devia descer a pressão arterial dos indivíduos idosos até abaixo de 140, porque isto introduziria um risco adicional, mas lá vem um estudo chinês que mostra que realmente pode haver benefício na redução da pressão arterial abaixo destes valores, mesmo em indivíduos idosos. E é claro que os homens das guidelines vão buscar o estudo chinês e esquecem muitas vezes o estudo AIVET, que é o que é importante. Portanto, aqui, para indivíduos com mais de 80 anos, são a grande maioria dos que estão incluídos, já se fala em menos de 140. Portanto, eu diria, em resumo, o seguinte. O que é que podemos neste momento postular? Nos estadios 2 e 3 da European Society of Hypertension, há obviamente necessidade de tratamento imediato farmacológico. No estadio 1 da Sociedade Europeia, que é o estadio 2 da Sociedade Americana, se o risco for baixo, moderado, o tratamento não farmacológico é optado pela Sociedade Europeia, mas o tratamento farmacológico pela Sociedade Americana. Se o risco for elevado ou muito elevado, então aí as duas concordam que poder-se-á utilizar terapêutica farmacológica. Mas na hipertensão normal alta, ou pressão arterial normal alta, que os americanos já consideram como estadio 1, nós, na europeia, consideramos não farmacológica, mas, em relação aos americanos, a terapêutica farmacológica se risco elevado ou muito elevado. E reparem, mais uma vez, se nós olharmos para todos os tipos de doentes que nós temos, há, de facto, segundo as guidelines americanas, a necessidade de redução da pressão arterial abaixo de 130, 80. E eu deixava-vos ir, portanto, estes objetivos de tratamento, tratar e reduzir a pressão arterial para baixo de 140, 90 em todos os doentes, qualquer que seja o risco, se bem tolerado, tratar e reduzir a pressão arterial abaixo de 130, 80, se bem tolerado, qualquer que seja o risco e dúvidas de indivíduos com mais de 65 anos. Isto é o que as guidelines nos trouxeram de novo. A hipertensão normal alta, tratar e reduzir a pressão arterial para baixo de 130, 80, mas só se risco cardiovascular elevado, baseado nas guidelines americanas, e não reduzir claramente a pressão para baixo de 120. E, portanto, a questão que eu deixo são questões finais, que são estas. Como ponderar agora a definição de hipertensão 140-90, uma vez que estão-se a dizer alvos de 130-80? Praticamente toda a evidência assenta em meta-análises, não em estudos randomizados, e o sprint está em quase todas as meta-análises recentes. E o sprint, a validade do sprint, existe ou não? É extrapolável ou não é? A curva em J morreu. O que é um controle adequado da pressão arterial? Agora, é 130-80, uma vez que o alvo é este, de maneira que provavelmente nós não temos doentes controlados. Vamos passar a ter 3, 4%, porque realmente é muito difícil termos abaixo de 140, que será dizer abaixo de 130-80.
E agora, enfim, tratar mais igual a mais custos, mais riscos, como ponderar os benefícios e nos idosos a redução da pressão arterial excessiva, que riscos vai ter, inclusive da demência e de quedas. E isto são as interrogações que vos deixo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Jorge Polónia, por esta excelente apresentação sobre um tema muito controverso e muito atual e que levanta enormes controvérsias. Uma delas que talvez, enquanto eu espero pelos cartões, uma delas é seguramente esta questão da adesão à terapêutica. Quando nós nos tornamos mais agressivos, vamos ter seguramente mais consequências adversas e corremos o risco, e nós temos o conhecimento disso em Portugal, que os nossos doentes são muito sensíveis a esse tipo de situações e com muita frequência deixam de tomar a medicação. Claramente. Nós temos inclusive a experiência da toma vigiada. Nós na nossa unidade há uns tempos, os doentes de hipertensão resistente, antes de os passar para a desnervação, e muitos deles são submetidos todos os dias vão de manhã ao hospital, façam toda a medicação de manhã no hospital, com uma vigilância, depois tomem um copo de água a seguir e um reboçado, que é para não deitarem fora os comprimidos, e fazemos um mapa de 24 horas entre a sexta-feira e o sábado. E o que acontece é que mais de 90% das hipertensões resistentes deixaram de o ser. Portanto, a questão é esta. A questão é que logo, quer dizer, os doentes, quanto mais medicamentos, menos adesão vai ter. Claro que nós algumas opções existem já de possibilidade de introduzir no mesmo comprimido 3 fármacos e isso, porventura, poderá vir a ajudar, diminui a individualização da terapêutica, mas pode dar uma ajuda. Mas esse é o grande problema. É por isso que quando eu olho para este 130-80, a gente que faz clínica há tantos anos, eu acho que isto não é praticável. E, portanto, isto é um objetivo completamente de quem está habitualmente no laboratório, não está na clínica a ver doentes. Mas, enfim, são as guidelines que nos mandam. Mas concordo consigo. Enquanto também esperamos por perguntas, há aqui outra questão que me preocupa e que me levanta a atenção. É que estamos sempre muito baseados nas hipertensões e nos valores tensionais da pressão arterial sistólica. Se pensarmos na curva Feijó e se pensarmos na diastólica, ao fazer terapêuticas tão agressivas, obviamente vamos também baixar a diastólica, claro. Peço desculpa. Claro. E depois? Esse aspecto é um aspecto importante, eu não mostrei. Há também estudos relativamente à curva EJ da diastólica. Como sabe, a diastólica tem um peso muito grande até aos 50, 55 anos. A partir daí, o peso é ao contrário. Isto é, quanto mais baixa for a diastólica, como sabe, até pela perfusão coronária, pior. Portanto, a curva EJ ainda é intensificada. Agora, curiosamente, há um estudo, sobretudo on target, mostra-se que existe curva EJ para a doença coronária, o que era expectável, mas não há para o acidente vascular cerebral. O grande argumento para estes interventivos é realmente o acidente vascular cerebral. Porque, na realidade, o AVC parece não ter curva EJ ou ter uma curva EJ muito, muito cá para baixo. E esse é o argumento. Ora, concordo consigo, quer dizer, não há dúvida nenhuma que à medida que se envelhece, quando eu tenho um medicamento e baixa a sistólica, muitas vezes vou baixar a diastólica também. E esse cuidado tem de se ter. E medir a pressão do pé, que é um ponto muito importante, sobretudo nesses indivíduos idosos, que muitas vezes fazem hipertensão postural. Algumas perguntas? Sim, já temos aqui uma. Alguém colocou a seguinte pergunta: à semelhança dos ensaios clínicos na doença coronária, não fará sentido fazer análise de net clinical benefit também na hipertensão arterial? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Verdade seja dita que se tem feito, quer dizer, tem-se feito. Os estudos randomizados controlados que nós temos da hipertensão são bem feitos, a maioria deles. O grande problema é quando se passa para as meta-análises. E isso foi uma pergunta inteligente, porque o seguinte, é que quase sempre as meta-análises são baseadas na eficácia e não são baseadas nos inconvenientes. Ninguém mede nas meta-análises os inconvenientes. Portanto, a questão é exatamente, quer dizer, não se faz o balanço do custo-benefício e que provavelmente iria, se fosse feito, no meu ponto de vista, não teríamos tanta agressividade nestes postulados. Isto não é novo. Porque quando nós formos ver as guidelines de 2013 a 2017, 2007, elas já eram agressivas. As de 2013 é que tornaram-se mais, digamos, mais moderadas. Estamos ao tempo da agressividade, mas acho perfeitamente a pergunta é inteligente e é oportuníssima. Há bocadinho falou num aspecto também muito interessante e que ainda existe muita controvérsia, que é na questão da desinervação renal. E à luz do estudo Spiral, uma vez que é uma das pessoas que mais trata de hipertensão em Portugal, qual é a sua posição relativamente à desinervação renal? É sim, podem mostrar só sobre o slide seguinte, se não se importa, porque digamos é o Spiral. Eu não combinei nada. Não. Aliás, tinham pedido, foi eu que não tinha tempo para o Spiral. Mas é só para mostrar o resultado do Spiral. O Spiral é um estudo que, do meu ponto de vista, é antiético, para começar.
Quer dizer, começar com a desnervação em quem não faz terapêutica farmacológica parece-me um abuso, um exagero. Acho que está-se às vezes a entrar em campos que não se deviam. E depois os resultados do estudo mostram aquilo que nós já sabíamos e que o Aziz tinha mostrado no estudo anterior da desnervação, feito com o slide seguinte, faz favor. Seguinte. Este aqui é o estudo de espera. E realmente continuamos a ter isto, quer dizer, doentes que respondem, doentes que não respondem. O grande problema continua a ser o mesmo. Claro que aqui não se põe o problema da aderência, porque este estudo foi feito em indivíduos que não estavam a fazer terapêutica. Mas continuamos a ter, onde é que está o problema? É a técnica? É a resposta individual? É um mecanismo fisiopatológico? Ou seja, reparem que neste estudo há os indivíduos que beneficiam, outros que são prejudicados. Eu não digo que esta técnica não seja útil, claro que é. Mas é uma técnica que tem de ser ponderada. E nos indivíduos com hipertensão resistente, que é o que nos importa, eu não mandaria ninguém para uma desnervação antes de fazer espirolactona, que é um ponto fundamental, a não ser que haja uma contraindicação formal. E só a partir daí é que eu fazia a toma vigiada e vão ver que se quiserem mandar doentes para a desnervação, a grande maioria dos doentes vai deixar de precisar de desnervação, porque fica controlado quando toma a medicação. Agora, este estudo não veio trazer, num ponto de vista, nada de novo. Vem mostrar que a técnica de desnervação pode ser útil a alguns doentes, é isso que mostra. É, no entanto, um grupo de doentes em que normalmente a desnervação não está indicada, porque estamos a falar de doentes não medicados. Portanto, eu acho que este estudo, confesso, apesar de ser publicado numa grande revista, tem mais a ver com o mérito dos autores que com o mérito da ciência que contém.